e agora vou me aguentar mais uns minutinhos falando de arranjo produtivo local, ou também conhecido como APL. Arranjo produtivo local é o seguinte: cada local, cada empreendimento, cada empreendedor tem características próprias e essas características normalmente estão ligadas ao ambiente onde ele vai empreender, ao ambiente de negócio que tem que ser favorável, ao ambiente de negócio para o qual ele destina seus produtos e serviços. Então, arranjo produtivo, como o próprio nome já disse, é um grupo de pessoas que se reúne com um objetivo comum, que é o quê? Fomentar alguma das áreas dos setores da economia. Então, o arranjo produtivo local é uma coisa bem específica e bem enraizada no sistema local, né, que envolve aí as interações, cooperações entre pessoas. Então, pessoas, mais uma vez, se juntam para resolver problemas em comum, problemas que são comuns a todos e que fique mais fácil para ela lutar. Então, pessoas distintas, em ambientes distintos, em municípios distintos, em prefeituras distintas, em organizações governamentais distintas, têm problemas distintos. Então, arranjos produtivos é um arranjo, foi feito um arranjo entre pessoas. Esse arranjo não tem CPF, não tem personalidade jurídica, porque senão ele seria uma sociedade anônima, ele seria uma SA, ele seria uma cooperativa, ele teria outro tipo de reconhecimento. Então, um arranjo, um APL, ele é simplesmente um arranjo. Então, quando a gente vai falar de empreendedorismo para diversos lugares do Brasil, por exemplo, a gente ia muito para João Pessoa, a gente ia muito para Maceió, ia muito para Bahia, falar sobre empreendedorismo, a gente estudava muito bem o local para onde a gente ia, para entender quais eram as alegrias e quais eram as adversidades, quais eram as agruras daquele lugar. Por que dificuldades os empreendedores locais passavam? Por exemplo, Jaboatão dos Guararapes tem 25 mil empreendedores de praia. Esse é um arranjo produtivo local. Empreendedores de praia do município de Jaboatão dos Guararapes, aqui em Pernambuco, é um arranjo produtivo local. Não é? Então, entender as dores daqueles caras, daqueles gerentes de município, daquelas entidades municipais, e entender as dores dos munícipes é uma questão fortíssima em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Não é? Por exemplo, eu vou para o Vale do Silício. Por que é que o Vale do Silício tem tantos empreendedores? Porque tem condições favoráveis no Vale do Silício para que empreendedores prosperem. Isenção de impostos, facilidades de acesso a crédito, facilidades da inovação, incentivo à disrupção. Isso vai fazer com que o local tenha características e atraia para esse local características específicas de empreendedor. Então, municípios distintos, problemas distintos, alegrias distintas, necessidades de intervenções distintas. Então, quando a gente prepara um curso de empreendedorismo para um município lá de Santarém, lá do Acre, a gente já foi dar curso de empreendedorismo no Acre. Uma das melhores experiências que eu já tive foi no Acre. A gente leva também este conhecimento do APL local. Estuda qual é o APL local. Por exemplo, Caruaru, aqui em Pernambuco. Caruaru é forte hoje em confecção. Então, Caruaru é um forte APL de confecção. Caruaru e cidades vizinhas, aquela região ali tem empresas que trabalham com jeans, empresas que vão que fazem biquíni, que fazem shorts, que exportam para o mundo inteiro esses arranjos específicos da área de confecção. Santa Cruz do Capibaribe, que é outro município aqui de Pernambuco, outra cidade aqui de Pernambuco, só vive de confecção. A cidade só vive de confecção. Existem polos específicos lá que você tem 25, 30, 40 mil empresas num único conjunto de galpão, num único arranjo produtivo, você tem 30, 40 mil pessoas ali trabalhando em conjunto em prol de uma coisa local. Então, municípios específicos, municípios distintos, características diferentes. E a cooperação é que junta todas essas pessoas. Não é? Elas se juntam para cooperar, elas se juntam porque elas precisam resolver problemas comuns a todas elas se juntam para ter especificidade. Então, empreendedor, preste muita atenção onde é que você está inserido. Olhe em volta, veja quais são os arranjos produtivos locais.
para onde você está inserido, veja se tem como você se inserir nesses arranjos, veja se tem como você estar junto nesse multirão de pessoas para andar com mais força, andar com mais propriedade, andar com mais especificidade. Preste atenção. Ah, eu quero... Denis falou muito bem, a Coca-Cola você não vende, emite pedido. E Pitu? Estamos falando aqui para o Nordeste. E Pitu? É a mesma coisa. A gente conhece aqui uma pessoa que vende Pitu de carro-pipa, de caminhão-pipa. Já imaginou? O cara vende Pitu de caminhão-pipa. Será que as pessoas do Norte-Nordeste ou do Brasil, de uma forma geral, agora Pitu até exporta, consomem este produto? Pra caramba! Então, lidar com Pitu pode ser uma característica local? Depende. Se o município tem várias pessoas que lidam com Pitu ou com cachaças diversas, ou a cachaça caseira, ou a cerveja caseira, é uma característica do local, aí sim. Não é? Então, precisamos prestar bastante atenção nisso. Então, as pessoas se juntam para negociar, se juntam para aumentar a competitividade, se juntam para ser mais felizes, se juntam para ser mais estratégicos, se juntam para ser mais táticos e se juntam para ser mais operacionais. Então, os arranjos produtivos locais têm essa característica. Então, municípios, abram os olhos no que diz respeito aos seus APLs. Prestem atenção, incentivem, trabalhem, colaborem, formatem, profissionalizem os seus APLs, porque eles geram recursos para a sua localidade, eles geram recursos para o seu município, eles geram emprego, eles geram impostos e fazem com que a economia local trabalhe, rotacione. Então, juntos, esse pessoal sempre é mais forte, sempre é mais competitivo e sempre negocia melhor. Tá? Eu botei para vocês aqui alguns exemplos de APL. APL de gesso, APL da confecção, APL do turismo, APL do artesanato, ervas medicinais, agricultura familiar, reciclagem e logística reversa, barraqueiros de coco, que em Recife tem uma instituição de barraqueiros de coco, pescadores e pescados. E aqui em Recife a gente tem muito forte o polo gesseiro e o polo de confecção. Já citei para vocês aqui duas cidades, né, Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru, que estão desenvolvendo polos imensos, e o polo do gesso, que aqui também no Araripe, também, que é fortíssimo o polo de gesso. Então, juntos sempre é mais fácil. Não é? Integrados, somados, com um corpo, com uma única voz, uníssonos, sempre é mais forte. Então, atenção município, atenção gestores municipais, para os seus munícipes, atenção, identifiquem os seus polos, os seus APLs, os seus arranjos produtivos locais e ajudem esses polos, esses arranjos produtivos a irem para frente. Munícipe, empreendedor, identifique, faça parte, cobre das suas lideranças, seja especializado, se forme, entenda bem do seu APL para você ser cada vez mais forte. E aí eu trago para vocês um esqueminha que a gente bolou para falar sobre arranjo produtivo local, as forças que imperam, as forças que impulsionam o arranjo produtivo local. Então, o arranjo produtivo local é feito de um monte de setinhas, é feito de um monte de forças, é feito de um monte de entrantes. Esses entrantes têm um território demarcado, por isso eu falo sempre munícipe, por isso eu falo sempre município, porque é interessante a gente enxergar o território do APL, do arranjo produtivo local, que, por sua vez, leva e é impulsionado, não é, para a cooperação, impulsionado pela aprendizagem, impulsionado pela força da inovação, impulsionado pela competitividade que se preza. Então, esse é o esquema de um APL local simplificado, não é? Desenvolvido para pessoas fortemente envolvidas em uma missão específica, que é a missão de protagonizar o sucesso empreendedor, não é? Vender mais, vender melhor e vender sempre. Essa é a história dos APLs. Então, o arranjo produtivo ele se monta, ele se constrói em função disso, de ser mais forte, de ter mais musculatura, de poder reagir às intempéries do governo. Por exemplo, eu conheço uma cooperativa de leite de cabra aqui em Recife que quase faliu porque o rebanho de caprinos não se renovava. Começou a perder 30%, 40%, 50% de produtividade de leite. Quando esse arranjo produtivo percebeu que ia falir em poucos anos, se juntou com
arranjo produtivo local de caprinos do sul. Misturaram os rebanhos. O problema do APL aqui de Pernambuco era o mesmo do APL lá do sul. O rebanho de caprinos não se renovava e a qualidade leiteira das matrizes estava caindo. Quando eles identificaram isso e trocaram, mandou metade do rebanho para lá, pegou metade do rebanho para cá, rapidamente as perdas de leite, as perdas de queijo foram recuperadas e os dois rebanhos, tanto o rebanho do sul quanto o rebanho aqui do Nordeste, tiveram uma sobrevida. Os seus arranjos produtivos ganharam mais dinheiro, conseguiram superar essa diversidade e o gado não foi para corte, porque vocês não sabem, mas cabra, quando não presta mais para leite, ela vai para corte, ela vai para ração, ela vai ser abatida e conseguiu uma sobrevida nesse rebanho. Então, olha como é importante a gente entender os APLs locais. E entenda, empreendedor, e entenda, munícipe. Façam os seus papéis, compreendam o seu local no espaço, compreendam a sua especificidade e a sua importância e trabalhem em função da produtividade, em função de melhores negócios, em função de melhores resultados. Tá bom? Grande abraço para vocês, fico por aqui. Até a próxima lição. Um abraço.